Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Estamos chegando direto aqui de Brasília, ao vivo, programa Além da Notícia, para debatermos os nossos assuntos de atualidade, ao mesmo tempo para nos comprometermos cada vez mais com a nossa nação. Vamos falar hoje sobre democracia e eleições 2018. Estamos aí há aproximadamente 3 semanas das eleições. Os acontecimentos se sucedem a cada instante. E assim a gente vai também acompanhando o ritmo dessas eleições, dada a sua importância para todos nós. Daí também entendemos ser necessário este acompanhamento, porque ele serve como conscientização e como preparação para nós, nação brasileira, naquele 7 de outubro que se aproxima, fazermos a melhor escolha que considerarmos. Por isso vamos abordar o tema aqui hoje e, claro, começamos com o destaque do dia, que foi a posse hoje do ministro-presidente, o novo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, toma posse como presidente, ministro Dias Toffoli, sucedendo a Carmen Lúcia. Chamou a atenção o fato de que Toffoli, em seu discurso, defendeu a harmonia entre os poderes, algo que veio sendo causa de atrito na última presidência de Carmen Lúcia, não por culpa dela, mas porque há, de fato, hoje, ali na Praça dos Três Poderes, de fato, uma crise entre esses poderes. E Toffoli assume, prometendo investir na harmonia entre os poderes. Vamos também comentar sobre isso. Mas vamos falar sobre esta semana, o fator novo nas eleições 2018. Haddad assumiu a candidatura do Partido dos Trabalhadores. O que muda, como fica agora a situação, até também já com os números das pesquisas que já saíram com o nome de Haddad. Tudo isso vamos pôr aqui à mesa e eu tenho o prazer de receber aqui nessa noite o Márcio Coimbra, estrategista político. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. É um prazer estar aqui no teu programa, um prazer estar aqui na Canção Nova. Márcio, vou pedir a você também que, eu já fiz aqui essa introdução, mas fique à vontade também, uma semana importante essa, como as últimas todas têm sido, né? Na verdade, a gente tem passado por momentos muito interessantes no Brasil, né? A política brasileira não deixa ninguém em compasso de espera. Sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem algum fato novo e ninguém na política no Brasil morre de monotonia, né? Mas isso também tem reflexos negativos, né? Essa instabilidade traz reflexos ruins para a economia, traz reflexos ruins, por exemplo, com a instabilidade no valor do dólar. Hoje alcançou a maior cotação desde a implementação do Plano Real, né? Então, a gente passa por situações muito complicadas. A política interfere muito na economia em anos eleitorais, né? Márcio, vamos pegar já esse ponto. O dólar, por que ele chega a esse patamar tão elevado e como é que ele chega lá em casa também, na mesa das pessoas? O dólar tem uma enorme influência na mesa das pessoas, na vida, porque ele é balizador de vários preços que a gente tem. Até um pãozinho, por exemplo, que a pessoa compra todos os dias, o dólar tem influência no valor do pãozinho, em função dos insumos, né? Ou seja, o dólar na vida das pessoas faz enorme diferença. Quando você tem uma desvalorização do real, porque na realidade o que a gente vive, Ronaldo, não é uma valorização do dólar. A gente fala o dólar subiu, o dólar caiu, mas na maioria das vezes é o real que oscila, é o real que cai e o real que sobe. Então a gente tem visto o real cair cada vez mais. Então isso é muito preocupante, né? É muito preocupante para a nossa economia, porque gera reflexos diretos na vida das pessoas. Não somente nas pessoas que viajam, mas também efetivamente no consumo cotidiano das famílias brasileiras. Você citou o pãozinho, mas a gasolina hoje, ela é assim também medida pelo dólar, não é? A gasolina, principalmente, a gente tem essa variante, e a gasolina é algo que colocou o país de joelhos, né, há meses atrás, colocou o governo contra a parede e o governo acabou tendo que ceder, porque nós vivíamos numa situação de completo caos naquela semana, né? Então, todas essas coisas decorrentes dessa instabilidade econômica, a instabilidade econômica vem por outros fatores também, mas ela tem especialmente relação nessas semanas que se aproximam com a política. Eu perguntaria justamente isto. Sempre às vésperas de eleições e eleições presidenciais, a gente percebe que o dólar vai subindo.
e aí, dependendo da situação, ele fica mais estável. Tem a ver, por exemplo, com a corrida presidencial, agora essa alta? Eu falei com investidores estrangeiros ontem, né? Eu tive uma conference call com investidores que estão em Nova York e Londres. E eles me disseram uma coisa que é interessante. Eles falaram que o que preocupa eles é que o Brasil esteja diante de um provável segundo turno entre duas forças muito diferentes, né? Uma força que diz que vai privatizar, uma força que diz que vai ser a favor das leis de mercado, uma força que a gente sabe que vai ter uma aproximação com os Estados Unidos, é pró-Israel, que é representada pelo Jair Bolsonaro. E do outro lado você tem o Fernando Haddad crescendo, né? Uma força de esquerda que pode se alinhar de novo com governos como Venezuela, né? Pode exercer interferência na economia, como a gente viu no governo Dilma. A gente não sabe o que esperar de um governo do PT, mas são caminhos opostos, são caminhos diferentes. E isso deixa o investidor muito cético em relação ao Brasil. Agora, uma pergunta muito clara. Ao investidor, hoje, interessaria mais Jair Bolsonaro, é isso? Certamente nesse quadro, não, nesse quadro, entre os dois, Jair Bolsonaro, mas para os investidores, certamente um governo de centro seria mais interessante. O candidato preferido pelo mercado, né, desde o começo, que aposta todas as suas fichas, é Geraldo Alckmin, mas Geraldo Alckmin não conseguiu dar uma resposta ainda, né? Começou com uma estratégia muito equivocada e deve terminar refém dessa mesma estratégia, porque ele não dá sinais de ter mudado de rumo, de ter acertado o rumo. O problema do Alckmin, que era o candidato do mercado, já entrando na situação do PSDB, é que o Alckmin não tinha plano B. O plano A dele era bater no Bolsonaro, que eu considero como estrategista político um grande equívoco, né? O eleitorado do Alckmin não estava com o Bolsonaro. Aquele eleitorado que estava com o PSDB em eleições anteriores e que hoje está com o Bolsonaro, nunca foi um eleitor do PSDB. Ele estava com o PSDB porque não havia uma opção de direita. E no espectro entre centro-esquerda, que é o que representa o PSDB, né, que é um partido social-democrata, e a esquerda do Partido dos Trabalhadores, essas pessoas ficavam com aquele que era menos esquerda, que era o PSDB, o que não significa que o PSDB é um partido de direita. Mas quando surge uma opção de direita, 20% desse eleitorado migra para essa opção de direita. O Alckmin vai atrás de um eleitorado que ele não consegue recuperar, porque o partido dele não dialoga com esse eleitorado. Esse eleitorado faz opção pelo PSDB quando ele não tem nenhuma outra opção. O eleitorado do Alckmin, que ele poderia correr atrás, ele está diluído hoje em outras candidaturas. Quais são essas candidaturas? Candidaturas do João Amoedo, do Henrique Meirelles e do Álvaro Dias. Se nós somarmos essas três candidaturas, elas somam 9. Com os outros 9 do Geraldo Alckmin, ele está com um pé no segundo turno. Então, na verdade, Geraldo Alckmin ele precisa correr atrás dos votos do Meirelles, do Amoedo e do Álvaro Dias e parar de bater no Bolsonaro, porque o que ele acarreta? Que a gente viu em pesquisas que estão mais próximas do mercado. Cada vez que ele bate mais no Bolsonaro, a rejeição do Alckmin aumenta. Porque como o Bolsonaro tem um eleitorado muito cristalizado, 80% das pessoas que votam, que dizem votar no Bolsonaro, dizem que o fazem com convicção e não irão mudar de candidato, isso significa que se o seu candidato, ao qual você é fiel e convicto, se ele é atacado, você acaba criando uma rejeição por quem o ataca. Então, na verdade, a estratégia do Alckmin ela vem equivocada desde o começo, tem feito a sua rejeição aumentar e está fazendo com que ele não consiga ter tração para subir. Por quê? Porque o discurso que ele deveria ter, que é um discurso de equilíbrio econômico, está com Meirelles. Um discurso de racionalidade do Estado e privatizações está com Amoedo. E o voto do Sul, que sempre sustentou o PSDB, o estado onde o Aécio, na última eleição, teve o maior voto proporcional foi Santa Catarina, esse eleitorado está com Álvaro Dias.
Muito bem. Já aqui entramos em candidaturas, estratégias, perfis, etc. e tal. Eu ia deixar para um pouquinho depois, mas foi muito bom você já dar essa antecipada para a gente aqui. Já tivemos uma boa noção de tudo isso. Mas vamos falar dos outros candidatos também, inclusive, porque possivelmente, se tivermos eleitores dos outros, vão querer ouvir sobre eles. Claro. Então a gente vai chegar lá também. Mas seguindo aqui, deixa eu só voltar nesta semana, que começou com o fato candidatura de Haddad. Muda o jogo completamente, candidatura de Haddad? Esse jogo começa, a campanha recomeça. Nós tivemos dois fatores. A tentativa de assassinato do Bolsonaro, né? E a outra é a entrada do Haddad na disputa. A gente já esperava a entrada do Haddad na disputa, era o que vinha se desenhando, mas, na verdade, quando ele assume a candidatura, isso aí traz um diferencial para a campanha. A gente sabe que o Lula ele já gravou vídeos antes de ser preso, de apoio ao Haddad, apoio à Manuela, e esses vídeos estão prontos para ganhar as redes sociais, o programa eleitoral do PT. E o PT tem uma estrutura muito bem organizada pelo país. O PT ele possui a maioria dos votos do Nordeste, o que significa que todos os governadores que estão liderando as disputas para governo no Nordeste apoiam a candidatura presidencial do PT. Quando você fala todos, são todos mesmo? Todos os estados. E se nós formos ver, tem muitos petistas. A gente começar ali pela Bahia, né? A Bahia, quando o ACM Neto decide não concorrer ao governo da Bahia, fica-se sem palanque, a oposição fica sem palanque na Bahia. E o PT, com o governador atual Rui Costa vai à reeleição, está com mais de 60% das preferências. E vão fazer os dois senadores também na mesma chapa, o Jacques Wagner sendo um deles, está eleito. Esse é um dos motivos que o Jacques Wagner não foi para a presidencial, porque ele tem uma eleição garantida de 8 anos de Senado pela Bahia, né? Nós vamos subindo. O governador Paulo Câmara tem um acordo, o PSB tem um acordo com o PT. Então, o PSB, lá em Pernambuco, vai apoiar o PT. Em Alagoas, Renan pai e Renan filho são fechados com o PT, rejeitam o governo Temer desde o começo. Rio Grande do Norte, pegando outro exemplo, Fátima Bezerra, senadora pelo PT. No Maranhão, PCdoB, que é o vice... O PCdoB no Maranhão é a vice Manuela, do mesmo partido. Você tem também em Ceará, Camilo Santana, governador do PT, Piauí, Wellington Dias, como você colocou bem. Então, quer dizer, Sergipe, você também tem um governador que tem do PSB, sabe? Então, quer dizer, você tem em vários estados, você tem um grande crescimento no Nordeste de influência do PT. O PT ele tem uma capilaridade, né? Uma aderência sim. no Nordeste muito grande. O ex-presidente Lula, se fosse candidato, teria 59% dos votos no Nordeste. Então, Nordeste é um bastião vermelho, né, que vai ajudar em catapultar os números do Haddad. O que tem além disso? O PT tem um fundo eleitoral de 212 milhões de reais. É um dos partidos que tem o maior fundo eleitoral junto com o MDB, né? Então, o PT vai colocar grande parte desse fundo a serviço do Haddad. Além, claro, do apoio do Lula e outra coisa que nós nunca podemos deixar de lado, nunca podemos esquecer, que é a grande equipe de comunicação que tem o PT. O PT sabe fazer programas programas eleitorais, o PT sabe ter uma penetração nas redes sociais, o PT sabe se comunicar com o eleitor. Então, isso significa que o Haddad, quando ele aparece com 8 nas pesquisas, 8, 9, que foi que apareceu essa semana, isso já é uma coisa muito curiosa, porque o Haddad está pontuando igual ao Alckmin, por exemplo, que está gastando sola de sapato pelo Brasil há meses, e o Haddad, que praticamente sem campanha, sem ser considerado candidato, tem o mesmo que o Alckmin. Na pesquisa que sai toda sexta-feira, que é a pesquisa da XP, né, essa pesquisa já mostra há algum tempo
o Haddad, num cenário que ele é apoiado pelo Lula, pontuando com 13%, 14%. Então, eu acredito que a tendência agora, a gente já vê na semana que vem, a Haddad começando a se distanciar desse pelotão intermediário, né? E cada vez mais assumindo uma posição de segundo lugar isolado. Acredito que daqui a 2 semanas a gente já vai ter isso consolidado. O que isso representa, por exemplo... E é importante dizer para as pessoas que nos acompanham, tudo isso fruto de análises como essas que estão sendo feitas, é que se imagina esses números, não é, Márcio? Então, são análises de estratégias e de fatos concretos existentes, não é? Claro, a gente... Fatos, dados. O grande problema numa eleição polarizada como essa é a chamada wishful thinking, né? Que a gente chama na política. Que as pessoas tendem a analisar o cenário de acordo com aquilo que elas preferem. Tentam achar justificativas para atender aos seus próprios desejos eleitorais. E quando a gente faz análise política, independentemente do lugar que a gente está olhando, qual o candidato, nós precisamos ser isentos, né? O nosso trabalho é esse, assim como de um médico, de um engenheiro. O nosso trabalho é fazer essa análise e enxergar quais são os erros das estratégias, quais são os acertos, o que a gente pode fazer para as campanhas serem mais efetivas. Mas terminando esse pensamento do Haddad, por exemplo, a gente vê na medida que o Haddad vai subindo, a Marina vem caindo. E o que vai acontecer agora é que o Ciro deve começar a cair na medida que o Haddad subir. É porque como o PT não tinha um nome... Todavia, é importante destacar que nesta mesma região de potencial analisado por você, de crescimento enorme do Haddad, que é o Nordeste, lá o Ciro hoje é quem está liderando, né? Está liderando por quê? Aí que eu ia chegar. Ele lidera porque a esquerda não tinha um nome forte, né? Não tinha um nome que liderasse. Então o Ciro, por exclusão, era alguém que recebia esses votos naturalmente. Agora, quando o Haddad se torna candidato oficialmente com o apoio do Lula, algo formal, né? Com certeza no Ceará o Ciro vai continuar liderando. Agora, em outros estados do Nordeste, a gente vai ver o Haddad crescendo. Também no Ceará, porque o Lula também tem uma força muito grande no Ceará, tem um governador do PT, que é o Camilo Santana hoje lá. Muito bem, gente. Olha, esta é a análise que a gente faz, portanto... já neste início desta semana, dos fatos que estão marcando esta semana das eleições. Repito, temos 3 semanas pela frente, 3 semanas importantíssimas. Um outro fato também que começa marcando essa semana foi aquilo que começou na semana passada, a ausência de Jair Bolsonaro do cenário, eu digo do cenário com os demais candidatos, mas uma presença muito viva na mídia por causa da internação no hospital. E este fato novo também, de ontem, uma cirurgia de emergência, pode-se contar isto também no campo da campanha de Bolsonaro, está a todo vapor, porque ele continua na mídia? O Bolsonaro ele tem uma situação curiosa para a gente avaliar. O Bolsonaro, na verdade, quando ele carrega esse eleitor, não significa que esse eleitor olhou lá para trás e falou, olha, o Bolsonaro é a pessoa que eu vou escolher. Não, o Bolsonaro que soube captar essa tendência que a gente tem no Brasil de mudança nessa eleição. Então ele conseguiu capturar esse voto de maneira mais inteligente do que os outros, né? Então eu acredito que o Bolsonaro, quando ele tinha 23%, eu sempre defendi a ideia de que o Bolsonaro tinha muito mais que 23%. Eu sempre acreditei que o Bolsonaro tem de 5% a 8% a mais do que aqueles 23% que ele tinha nas pesquisas. Por quê? Porque o Bolsonaro tem um voto silencioso. Eu já trabalhei nos Estados Unidos, no Partido Republicano, acompanhei muitas eleições lá. E isso foi um fenômeno que a gente viu na eleição do Trump. As pessoas não diziam que votavam no Trump, mas no dia da eleição elas compareceram e votaram com o presidente Trump. Então o que acontece agora? Acontece um fenômeno muito similar. Eu conheço inúmeras pessoas que dizem, eu voto no Bolsonaro, mas eu não digo nos círculos que eu frequento para não ser julgado pelas pessoas. Então, o Bolsonaro tinha, na minha opinião, esse voto de 5% a 8% chamado voto silencioso.
E, na minha opinião, ele tinha lá entre os seus 28%, 27%, 30%, por ali. O que acontece quando ele sofre a tentativa de assassinato? Esse eleitor se sente liberado diante do fato a dizer que vai votar no Bolsonaro. Então, esse crescimento que ele teve um mesmo crescimento com a mesma certeza de voto. Porque se fosse um crescimento simplesmente pela comoção, a certeza de voto não crescia junto. Como a certeza de voto segue alta, isso significa que eram pessoas que primeiro diziam que não iam votar no Bolsonaro e agora dizem que vão votar. Isso também explica porque pesquisas feitas pelo telefone indicam um percentual maior do Bolsonaro. Eu inclusive vou te perguntar isso, e vou deixar para a gente falar sobre isso daqui a pouquinho, que a gente já vai para o intervalo, mas há uma grande diferença entre pesquisas e essas por telefone, elas têm uma diferença de fato enorme. Muito grande. Já eu te pergunto por que disso, tá bem? Nós vamos agora, gente, para o nosso primeiro intervalo aqui do Além da Notícia, mas olha só, o nosso número de WhatsApp está já à sua disposição, já deve estar aparecendo aí no seu monitor e você pode mandar para cá também o seu comentário, a sua pergunta, para partilhar conosco aqui deste bate-papo do nosso programa de hoje. Já vai, portanto, aí mandando sua mensagem. O DDD é o 61 99164 4304. A gente vai ao intervalo e volta já já.